Olá! Positividade em Foco, começando mais um diazinho com vocês. E hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Como vocês estão? Por aqui tudo bem? O assunto de hoje é muito interessante. Meu convidado já entrou aqui. Vamos falar sobre o impacto do poder interno no jovem e o caminho para gerar crescimento e evolução. E o meu convidado é o Thiago Salustiano, meu amigo querido Salu. Ele é trainer em PNL, Programação Neurolinguística, coach de transformação de vida, engenheiro de produção e é fiel defensor, eu também sou, do poder interno das pessoas. Ele acredita que ao olhar alguém por poucos minutos é possível enxergar o sentimento e o estado em que a pessoa está e o potencial que ela pode evoluir, o potencial que ela tem e o que ela pode evoluir. Bom, quanto mais cedo a gente olhar esse potencial, melhor a gente vai lidar com nossas emoções, nossos sentimentos e melhor a gente vai se organizar para crescer na vida. Então, eu vou chamar você aqui, Salu, para a gente bater esse super papo animado. Oi, meu querido! Boa noite, tudo bom? Como é que tá o Tudo som aí? ótimo! Tá ótimo, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Tá fazendo só aumentar minha saudade aqui. Como é que você tá? Não, a palavra saudade agora tem que ter outro significado, porque eu preciso de outra palavra, porque saudade é pouco para demonstrar, tá difícil mesmo. Né? Como você tá? Falei um pouquinho aí sobre você, um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mas aí eu queria que você. Primeiro, obrigada por estar aqui no Positividade em Foco. Prazer Muito é meu. bacana ter um cara alto astral como você aqui. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, né? Como é que está sendo a sua quarentena, por que que você se encanta tanto com essas coisas do poder interno, com essa questão do potencial, né? E aí a gente vai tocando esse bate-papo aí. Um oi para todo É, mundo que está entrando. Oi pro pessoal aí que tá chegando, boa noite, prazer imenso estar aqui, é muito bom, adoro bate-papo descontraído, adoro falar sobre o que a gente gosta, que a gente faz, que a gente ama, né? Isso é muito bom. Ainda mais Verdade, quando tem uma missão envolvida, né? Que é nos ajudar, claro, crescer pessoalmente e ajudar as pessoas no crescimento delas, né? verdade, verdade. Mas acho que eu vou começar um pouco com a pandemia, só um pouco, porque foi um momento que até é importante falar, porque eu parei um pouco com o trabalho, que as pessoas pensam assim, Tá? que isso, como é que você parou com o trabalho? Mas eu tive, como eu já trabalho home office mesmo, e eu senti que era um momento que eu precisava, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso reestruturar as ideias e eu preciso me encaixar nisso, porque tá tudo acontecendo junto, eu estava com certo receio com a minha família, eu fiquei meio tenso, cara, eu vou tirar o tempo para entrar para dentro, né? Sim. Usando errado aí o português. Mas enfim, É, entrar para dentro do mas é, sentimento. mas é a frase certa, né? Entrar para É a dentro. frase certa. Fica meio feinho, mas tudo bem, vou usar ela mesma. Eu falei, cara, eu preciso rever algumas coisas e acho que esse é o melhor momento. Por quê? Ou a gente ficava desesperado, pegando as notícias, pegando as coisas ruins, meu Deus, tudo o que está acontecendo no mundo. Ou a gente dava um jeito, cara, para que que isso está acontecendo? Qual o significado disso? Um negócio Sim. acontecer de forma pandêmica, ou seja, mundial, em todos os continentes, sabe? Aí eu falei, cara, tá na hora. Então comecei a estudar o que que era, comecei a estudar algumas notícias boas, falei, cara, deixa eu entender para me acalmar e andar Aham. nesse caminho, porque senão tá todo mundo doido, compartilhando muita coisa negativa, muita coisa negativa. Deixa eu Sim. entender. Então aproveitei para me entender e aproveitei também para me conhecer mais ainda, alguns pontos que eu sabia que eu estava pecando, que eu não estava aceitando muito bem dentro de mim, alguns sentimentos assim que não estavam me levando para frente. Falei, cara, eu preciso realmente parar e falar, isso aqui não está dando certo, não veio dando certo por um tempo e não tem melhor momento para parar e me enxergar. E aí fui fazendo essa recomposição, né? Isso foi muito bom. Eu adoro também quando falam. Tem um treinador em PNL também que eu gosto muito, que ele fala, cara, sabe qual é o dia da mentira? O dia da mentira é 31 de dezembro,
Porque aí é quando você para fazer as suas coisas, você tomou um certo álcool ali, quem bebe álcool, mas está feliz ali no ano novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou vestir isso para eu gerar riqueza no ano que vem. E aí, no dia primeiro do próximo ano, ele já esqueceu daquilo tudo, ele não botou em prática, ele está esperando o Inclusive, carnaval. se ele bebe, ele tá de ressaca. Se ele bebe, ele vai estar de Então, ressaca. Então, como é que ele vai ele botar o não. plano em prática, né? Então, eu brinco muito com isso, porque Muito volta e bom. meia seria bom a gente fazer isso, né? Seria bom a gente, sei lá, uma vez por mês, que fosse possível para as pessoas mais ocupadas, para as pessoas que têm disponibilidade de tempo, que posso fazer uma vez por semana. Cara, como é que tá meus objetivos? Está fazendo sentido? Eu tô feliz com isso? Estou feliz aqui? Enfim, para dar uma olhada na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida de relacionamentos, eventualmente, assim, com uma certa frequência, né? Uma vez por É. mês, enfim, uma vez por semana. Porque Isso aí que você você vai falou ajudar a se realinhar. isso que você falou é perfeito, né? Porque eu não vejo nem assim falta de tempo, é falta de prioridade mesmo, né, Salu? Falta de prioridade, também acho. Teve até outro caso, você falou falta de prioridade, caramba, eu fiquei pensando muito nisso. Eu estava assistindo, tava ouvindo um podcast, eu costumo caminhar e ouvir um podcast, né? Eu adoro fazer isso. Aí ele tava lendo perguntas ao vivo, sabe? Eu acho que até Aham. o treinador, até o coach se engasgou um pouco, porque a moça mandou, foi uma moça que mandou, Jerônimo, foi Jerônimo Temer, né? Gerando Gosto tema. muito dele. Ele, Jerônimo, me ajuda, eu preciso me encaixar na vida, etc. Eu tenho 5 filhos e mesmo assim eu tô disposta a mudar. Cara, aquilo me atingiu. Eu lembro que eu tava caminhando aqui perto mesmo no bairro. Aí eu falei, caraca, como é que é a vida dessa pessoa, cara? Porque às vezes a gente tem a tendência a falar, pô, você não muda a vida porque você não quer, você não faz por conta disso. Claro que temos a nossa responsabilidade no que a gente está fazendo. Temos que abraçar a nossa responsabilidade. Mas quando eu pensei, meu Deus, como é a vida dessa mãe? Ela tem 5 filhos. Ela não comentou se tinha um marido, esposo, Sim. companheiro. Falei, cara, dá para fazer? Dá. Mas é um desafio grande. Só que as pessoas não podem desistir. A gente não pode É. desistir. Eu nunca vou imaginar. Eu falei, cara, 5 filhos, o que que eu faria? Caramba, 15 minutos por dia, será que eu teria pra mim? O que que eu faria? Eu ia caminhar, eu ia meditar. Sabe, eu fiquei assim, foi um mega desafio. Eu É. achei isso muito relevante. Mas enfim, são esses períodos da vida que a gente precisa repensar. E você perguntou um pouco da minha história, né? Se eu puder entrar nesse assunto, se você Manda ver. permitir. A minha história é Eu engraçada. posso só Fala, ler uma frase antes, que pode, pode. eu tiro umas frases, aquelas caixinhas, né, que tem lá de coaching, constelação, não sei o quê. E aí Aham. eu tirei uma frase hoje que caiu perfeitamente com o que você começou falando do que você fez. Eu vou ler para ver se você acha que caiu como uma Aham. luva, tá? Tá bom. Deixe-se imergir em você mesmo, nas suas partes que ainda são desconhecidas. Você Caraca, falou, legal. né? Entrar pra dentro, né? O porão, né? A caverna mais escura guarda seu maior tesouro, né? Essa é uma metáfora boa pra caramba, que eu adoro. É, Adoro essa também. metáfora e é verdade, né? E até um amigo aqui brincou que quando eu trabalhava na Nissan, eu trabalhei na Nissan, na engenharia de lá, ele falou, Salu, você sabe muito bem o que que é isso, você trabalhava na Nissan, é igual ter 10 filhos. Aí ele botou uma risada aqui. E é exatamente isso, era muito trabalho, era muito interessante. Vou chegar nesse ponto aí também. Conta essa Mas história, Salu. a parte da história, não precisa nem voltar muito lá não, porque a minha vida foi engraçada nesse ponto de amizades e como eu gostava de ter meus amigos por perto, né? Como isso era uma faca de 2 gumes, uma coisa super positiva, que eu tenho amigos hoje que eu até mais de uma mão, as pessoas falam, né? Ah, você só tem amigos com uma mão só. Cara, graças a Deus eu tenho mais de uma mão de amigos, sabe? Eu tenho pessoas que eu realmente confio muito e eu construí isso. E eles também conseguiram fazer esse jogo de retorno, Sim. né? De gratidão pela amizade. Então tem muita gente que é importante na minha vida. E quando eu fui avaliar, eu falei, caramba, quando eu fui escolher o coaching, quando eu fui escolher o autoconhecimento, a PNL, enfim, tudo que envolve, falei, cara, eu já faço isso há muito tempo. Só que através da amizade, através de um bate-papo. Eu lembro que na infância, alguns amigos meus tinham problemas, ou falavam, ah, minha mãe não deixou, meu pai não deixou, eu não posso ir, ah, porque eu não tenho dinheiro, sabe? Eu tentava conversar e convencer a pessoa de que era possível, sabe? E eu ficava debatendo com a pessoa, ah, só se você for lá falar com a minha mãe. Aí eu, tá bom, por que não?
Vamos lá. Sabe, isso com 15 anos, 14, eu ia lá, batia na porta. Poxa, a gente vai sair, a gente quer ir do outro lado. Às vezes, coisa de infância, né? 14 anos na época, Sim. né? Tem o quê? 17 anos atrás isso. Era ir numa lan house, era ir dar uma volta no shopping, era comer um cachorro-quente, era uma coisa nada demais. Aí eu falava com a mãe, com o pai, não pode deixar que eu me responsabilize pela pessoa, sabe? Era muito engraçado isso, mas qual a lição que eu tirava? Eu queria meu amigo perto. Eu queria o meu Sim. parceiro, aquela pessoa que eu confiava, eu queria conversar, eu queria debater as coisas, gostava da companhia. Então eu ia pro próximo nível. E aí, pai, vamos lá, às vezes deixava e às vezes não, né? Sim. Então não tem muito o que fazer, a gente tem que testar. Deu certo. É. Tinha vezes até quando um ou dois amigos não podiam ir, eu dava um jeito de cancelar o passeio pra gente ficar no play, todo mundo reunido, brincando de alguma Pra coisa. ficar todo mundo junto, né? Porque para mim isso é um valor muito importante, né? Então eu fui vendo isso, caramba, eu fiz isso na faculdade, eu fiz isso na época do colégio, eu fiz isso no pré-vestibular, tenho amigos até hoje de pré-vestibular, isso tem 13 anos, sabe? Isso para mim é muito bom. Eu falo, cara, eu já fazia isso e eu fiz e eu recebi muita coisa positiva. Então quando eu fui passando, vamos chegar aqui na faculdade agora, quando eu escolhi a faculdade de engenharia de produção, eu queria mudar as coisas, né? Quando eu escolhi engenharia de produção, eu falei, o que muda as coisas? O que melhora as coisas? Ah, o engenheiro melhora as coisas. Engenheiro de quê? Engenheiro de produção, que ele lida com as pessoas e etc, otimiza processo. Eu falei, beleza, então vou mudar o mundo que eu vou ser engenheiro de produção, sabe? E fiz a faculdade, foi ok, foi tudo bem, conheci pessoas maravilhosas em outra cidade, uma experiência boa também. E até que eu entrei na empresa, que nem o amigo citou aí na Nissan. Fiz estágio lá, fiquei 4 anos estágio e efetivei lá. E era uma rotina muito pesada, muito boa, mas tive um líder muito bom, que ele já entendia inteligência emocional. Ele já praticava com a gente isso foi muito bom. Eu tive uma pessoa, realmente um líder assim que, cara, eu só tenho coisa boa para falar. Eu só tenho coisa boa para falar dele. Foi realmente uma pessoa impressionante na minha vida. Que bom, né? Porque às vezes isso é raro, né? O que mais falta no mercado, no profissional e no líder também é a inteligência emocional, né? Caramba, e falta muito. E olha, eu até falo, as pessoas têm uma tendência de falar, é papo de coach para falar para você sair do emprego É, e você viver a sua vida. Cara, não é bem isso, não é isso que a gente quer dizer. É porque se aquilo não for congruente com você, não for o seu valor, para você fazer uma transição. Mas tem gente que é muito feliz empregado, cara, e se quiser continuar a vida inteira, continue. Se tiver um bom líder, se você for um bom líder, continue empregado, sabe? Faça o que te faz bem. E sim. esse cara foi um ótimo líder, assim, de eu pensar, caramba, os liderados desse cara vão sempre querer estar ali na equipe dele, sabe? Então foi uma coisa muito boa, muito produtiva. E mesmo assim, eu quis sair. E esse é o ponto interessante da história, porque eu lembro até hoje, quando eu conheci o coaching, eu lembro que eu estava arrumando, olha que doideira, o Cláudio. Eu estava arrumando meu armário lá na cidade que eu Ah, morava. Aí eu achei um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é sensacional, é super curto, mas é é. sensacional, né? Eu lembro que eu devorei o livro, sabe? Em 3 dias eu tinha acabado o livro, eu comecei a aplicar. Falei, caramba, se eu tivesse achado esse livro antes, se eu tivesse feito isso antes, putz, que droga! Enfim, vamos pra frente. Eu lembro até que um amigo meu, ele brincou assim comigo, Salu, você não sabe fazer amigo, por isso você tá precisando desse livro? Eu olhei assim pra cara dele, ignorei ele, mas porque eu sabia que o livro era uma coisa muito positiva. E eu fui repensando essas coisas, conhecendo mais sobre o coaching PNL, e falei, cara, tá na hora de sair. Eu lembro que eu tinha dois líderes, né? O japonês e o brasileiro. Ah, Quando eu fui encarar o brasileiro, que eu ia pedir para sair, ele ficou assim: que isso, Alexandre? Tá tudo preparado, cara, para você mudar para eu ser promovido de novo. Eu, não, pô, mas tá na hora, sabe? Aí ele ficou assim, sem chão. Aí ele, não, tu vai falar com o japonês. Ele brincou assim, é tu que vai falar. Eu não vou dar essa notícia. Você que dê, tá tudo preparado, você é maluco, sabe? Numa boa, que ele era já meu amigo. sim. E engraçado, quando eu informei esse japonês, me explica aí por quê. Aí eu expliquei, né? Porque é uma coisa que eu amava muito, que eu já sentia que aquilo, então era o momento e etc. Aí eu lembro que ele me olhou assim, ele você tem razão, isso tem tudo a ver com você. Eu, infelizmente, não posso fazer esse tipo de coisa. Ele explicou por conta da cultura japonesa, que é até um Hum, fato interessante para a gente até debater aqui. A cultura japonesa, do jeito que ele me explicou, você saía da faculdade praticamente empregado numa das empresas
que você ficaria a vida inteira. Segundo ele, o engenheiro que entrasse na Nissan da vida, se ele trocasse para outra empresa japonesa, ele era mal visto moralmente, culturalmente. Sabe? É como ele estivesse Traindo. abandonando, traindo, abandonando aquela identidade, sabe? É para ele ficar na empresa por 35, 40 anos. Eu achei isso Nossa, interessante e também falei, caramba, imagina uma cultura do país, uma cultura de é. emprego dessa forma. Imagina a pressão na sua cabeça, você, pô, vou Não, sair, né? total, né? E ele É, sorriu, ele uma fala, cultura interessante, boa e triste ao mesmo tempo, né? ao Porque mesmo se tempo, você né? não se encaixar naquela identidade, pô, pensar numa perspectiva Exatamente. de 40 anos fazendo uma coisa que você não gosta ou que não tem a ver com você, é muito ruim, né? Porque hoje eu ouvi, né, de uma pessoa assim, ah, porque sempre me mandaram separar o pessoal do profissional, né? Uhum, E aí eu falo, mas em que sentido? Ah, porque no profissional tinham coisas que eu tinha que aturar que não combinavam com meus valores. Eu falei, então, mas são valores, né, seus. Se não combinam com você no profissional, é porque tem o seu pessoal lá, né? Então exatamente. tá rolando uma incongruência ali, né? Aí Ah, ela, como é que eu vou é separar? isso. E aí eu saí, porque eu não aceitava aquilo. Eu falei, e tá certo, né? Você tá sendo congruente com a sua essência, na verdade, né? Aham, e Então, quando isso incomoda, quando isso chega, a pessoa sabe. A gente sabe quando chega a a hora de gente sair, de mudar, de fazer uma transição. A gente sabe, cara. O coração começa a bater mais forte, aquilo começa a incomodar e você, putz, tem alguma coisa acontecendo que eu preciso ver. Se você ignorar, ela é, só vai crescer. Mas enfim, chega a esse ponto. verdade. E foi interessante isso que eu falei, caramba. Ele até falou, eu não posso decidir para onde eu vou. A empresa decide o país que ele vai. Hoje ele está nos Estados Unidos, mas ele já veio para o Brasil, já trabalhou no Japão, já trabalhou na Rússia, sabe? E quando ele recebe a carta, ele tem que ir e acabou. Ele tem que ir. Eu Gente, falei, meu coração tá falando que tristeza. no meu Mas ver, eu ok, também né? acho. Mas Mas ok, ok. ele nasceu lá e ele está decidindo respeitar. É uma opção também, é uma escolha É, dele respeitar. Isso é. foi muito interessante. E aí, quando eu voltei para cá, eu já voltei animado para fazer os cursos. Eu já tinha vivido um processo também no um curso que eu fiz experiencial, ou seja, é um curso que não era para te ensinar, era para você viver suas emoções, as Ah, experiências da sua vida. Eu lembro que nesse treinamento mudou uma coisa na minha vida. Eu falei, cara, eu preciso falar com uma pessoa na minha vida e tem que ser para agora, porque essa pessoa, o sentimento que eu estou tendo com ela está me travando, sabe? E eu preciso me liberar disso. Eu lembro que foi nesse treinamento que eu falei, caramba, tá na hora de me libertar disso, sabe? E, enfim, vivendo isso foi quando eu cheguei a um ponto de eu associar a PNL, a Programação Neurolinguística, o coaching, o autoconhecimento, com o jovem, com a minha vida jovem. Porque eu sempre fui muito questionador, eu fui muito criativo, eu queria sim. entender os porquês, eu queria fazer algo Questionador diferente, de curioso, né? de curioso. Então, pô, quero fazer uma coisa diferente. Por que que a gente faz assim, mãe? Por que que você faz assado, pai? E se a gente fizer assim? Até combina com o jeito de engenheiro também, mas Sim. eu fui associando isso, falei, cara, eu sou assim desde jovem. Mas como é que tratam os jovens? O que acontece com o jovem? O que que meus pais fizeram comigo e hoje eu guardo algum ressentimento, mas eu deveria perdoar porque eles não sabiam muito como lidar, eles tinham um jeito deles de Sim. lidar. Eles Então eu podia aprenderam dessa maneira, né? eles aprenderam dessa maneira. Eu podia escolher ou ficar com aquele remorso aqui, pesando na minha mochila da vida, a minha experiência, ou eu podia guardar aquilo como, pô, graças a Deus, quem acredita, eu passei por isso, que hoje eu tenho uma oportunidade, uma ferramenta, uma experiência diferente, né? Sim. Então tem alguma coisa diferente ali para me ajudar na minha caminhada. Então eu falei, cara, como é que é o jovem de hoje em dia? Como é que ele é criado? Qual é a cabeça dele? Como é que funciona a mente dele? Como é a formação do cérebro dele? Tá pronta quando? Eu comecei a me perguntar isso, né? Eu falei, caramba. Foi até que me deu esse estalo. Foi no vestibular social. Eu insisti lá para uma menina que eu queria muito participar do vestibular social. Eu lembro que ela me deu 30 minutos para falar com a galera. Aí Ah, eu falei, beleza, quer saber? 30 minutos é suficiente. Vamos fazer porque tem que fazer. Fui bater um papo com uma galera no vestibular social que tinha aqui no bairro onde eu moro.
Aí a galera lá, bem cedo, no sábado, né, um pouquinho assim, meio de cara feia e tal. Mas eu me apresentei, galera, sou o Thiago Salustiano e tal. Fiz vestibular na UERJ, sou engenheiro de produção. Eu consegui estágio numa montadora, e eles já me olharam assim, estágio, né, eles têm interesse. Depois eu fui Grana. efetivado, grana, eles me olharam assim mais, começaram a virar a cara para mim assim, prestar atenção, né, que antes eles ficavam assim meio de lado. Aí quando eu falei de emprego, e aí quando eu virei, falei, e depois de 4 anos eu pedi para sair e mudei totalmente de área. Todo mundo. Quê? Você é Que? maluco, né? Foi muito engraçado isso, porque todo mundo estava ali com atenção em mim. Naquele momento eu me conectei com a dor deles, de tudo que eles queriam ou achavam que queriam, uma faculdade, um estágio, um emprego fixo, eu alcancei. E aí eu troquei de vida totalmente. E eles ficaram, que isso? Como assim? Não, calma aí. Por que esse cara fez isso? E aí os olhos arregalaram, sabe? E aí eu expliquei sobre o nosso sentimento, às vezes o que a gente está pensando, qual a importância da gente se avaliar, onde a gente está, para onde a gente quer ir, da gente respeitar nossos desafios, saber nossas qualidades, saber as pessoas que estão à nossa volta. Então, reaprendendo ali a modificar o nosso caminho, a nossa direção, para onde a gente está indo, né? Aí, caramba, isso foi impressionante. Acabou a meia hora, assim, aí eu fiquei esperando, teve uma aula de história. Aí depois, quando teve a aula de história, teve um café da manhã lá pra galera, e eles levantaram e vieram assim, pum, me botaram numa roda, assim, sabe? Aí eu fiquei assim, cheio de jovem, né, e tal. Mas como é que você faz assim quando você tem ansiedade? Como é que você faz assim quando você não consegue estudar? Como é que você concentra? Por que você desistiu, sabe? 1 milhão de perguntas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo de eu ficar feliz de eu poder compartilhar um pouco ali, eu fiquei, caramba, como é que tá a cabeça do jovem, cara? O que tá Exatamente. acontecendo? Teve uma menina até falou, cara, eu não tô conseguindo dormir. Teve outra que ela falou, cara, eu não tô conseguindo comer de tanta tensão. Aí eles começam a dar pistas. Pô, minha mãe fala isso pra mim, meu pai fala isso, meu irmão já passou, meu melhor amigo já tá na faculdade. Aí você começa a pescar as coisas, né? As Sim. pessoas estão buscando ali o outro, o que o O outro outro. fez e talvez vai me servir, porque eu não sei o que me serve, né? É, Então vou pegar o exemplo do outro. Aquilo é. foi muito interessante. Eu até lembro que depois dessa experiência, uma menina, eu deixei o WhatsApp para a galera, uma menina me mandou mensagem. Ela falou: caramba, eu estou realmente com muita dificuldade de dormir, eu não estou conseguindo estudar. E eu passei para ela uns simples exercícios de respiração, de concentração, meditação. Fiz uma Sim. meditação guiada com ela e passei como se fossem umas tarefas assim para casa, né? Eu lembro que no dia seguinte ela mandou mensagem: cara, eu dormi. Eu dormi, Salu, eu dormi depois de muito tempo, eu consegui dormir, eu dormi que nem uma pedra. Eu falei, pô, que bom, Júlia é o nome dela. Eu falei, que bom, Júlia, que bom mesmo, tô feliz por você. Aí, no segundo dia, ela me mandou mensagem, passou uma semana, ela, cara, eu não tive problema. 7 dias direto que eu não tenho problema para dormir. Cara, isso eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que bom, porque o pouquíssimo que eu passei para ela, técnicas de respiração, de graça, Sim. meditação, de graça no YouTube, sabe? Você escrever num papel o que você está passando de dificuldade, ou no aplicativo. Acabou, sabe, um problema de sono dela, de uma pequena ansiedade que ela estava tendo e conseguiu estudar. Isso é Entende? incrível, né? Porque, assim, a gente, o que você falou, né? É uma coisa simples, né? Uma meia hora de conversa que você deu uma atenção diferenciada, né? Que você tirou eles do universo deles, da bolha normal deles, e que, olha só, as pessoas às vezes esperam grandes soluções, né? Grandes acontecimentos para Sim. poder resolver o sono, para poder resolver a ansiedade, para poder, né? Mas são coisas simples, né? E que se a gente fizer todos os dias, ou começar a fazer devagarinho, a gente consegue trazer isso para o nosso dia e melhorar a nossa vida, né? Mas e aí, cadê essa informação para os jovens, né, Salô? Cadê isso? Perfeito, a nossa sintonia tá perfeita. Ó. Cadê essa informação? Cara, se você tivesse um Big Brother da minha vida, você veria. Os assuntos que eu mais gosto de conversar, seja um pesquisador da UFRJ, seja um engenheiro da UERJ, eu adoro bater um papo. Cara, você teve isso na sua infância? Você teve um pouquinho de neurociência? Você entendeu como funcionava o seu cérebro direito? Você, sei lá, você aprendeu sobre direitos e deveres? Você aprendeu sobre como lidar com a falha? Você aprendeu a lidar com o não? Ninguém responde, Sim. cara. É sempre...
Não tive, não tive isso, não tive. Finanças pessoais, você teve? Não, não tive. Não tive, não tive. Eu falei, cara, faz sentido. Faz sentido. Sabe, eu conversando com uma professora, deve ter uma semana isso. Ela falou, cara, sabe como a gente não percebe as coisas direito, mas tá bem na nossa cara? No resultado. Tá no resultado. Como a Renata falou aqui, botam muita coisa na cabeça do jovem e ele não está preparado ainda. Ela falou aqui no comentário. Ele não está Sim. preparado ainda para lidar com aquilo. Então, esses são os dois pontos que eu vou falar. Esse que eu estava conversando com essa professora, que chega aquele resultado onde o jovem ele não é estimulado a várias áreas diferentes, pela escola, pelos pais que têm problemas, estão com dificuldades, não têm tempo, trabalham muito também, têm suas dificuldades. A sociedade no geral ali, a escola, um curso, enfim, que ele começa a informar ali com 15, 14, 16 anos, para que eu vou aprender isso? Só vou fazer conta mesmo? Eu nunca vou fazer faculdade disso, aí não interessa. O que ele está fazendo? Ele está pegando todo o cérebro dele maravilhoso, unido com a mente dele, cheio de potencial, e está cortando um pedaço. Ele está É. impedindo de conhecer novas áreas da vida dele, iluminar novas áreas na mente, no cérebro dele, sabe? Para ele Ele criar tá novos deixando de caminhos. ser curioso, né? Cara, isso é o maior perigo do mundo. Isso é o maior perigo do mundo, cara. Mas Tem você uma sabe frase. que isso vem vindo desde cedo, né? Porque o que que o pai e a mãe, né? Assim, tô falando da normalidade, né, gente? Vamos, Sim, óbvio que tem exceções, pelo amor de Deus. Ninguém tá julgando também, porque a rotina de cada um é a rotina de cada um. Mas o que é muito comum, né? A criança na fase dos porquês, né? Por que isso? Vai pensar nisso? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, o pai e a mãe estão de 24 horas exaustos de trabalho, de trânsito, de não sei o quê, de não sei o que lá, porque sim e acabou. Porque eu porque falei assim, e acabou. E aí você vai fazendo a criança não querer mais perguntar, né? Você vai ficando bruto, né? Você não vai querendo mais, não vai querer mais. E são raras as pessoas, né, que querem saber mais e continuam querendo saber mais, mesmo quando as pessoas vão lá e te podam, né? Então é exatamente. muito complicado, né? E aí, se você for pegar, né? Você falou muito no início essa questão do na pandemia você parou para se olhar, né? Parou para perceber as coisas e ouviu a história da mulher que tem 5 filhos no podcast. E é uma situação incrível, né? Porque a gente tem que pertencer de novo ao nosso ambiente, né? Porque como é que era antes a nossa vida, né? Era diferente do que a gente está vivendo agora. Sim. E como é que são as vidas das pessoas, né? Eu tô aqui com os meus gatos, né? Já tenho aqui dois querendo aparecer. É, mas e como é que estão as famílias? Será que tem 5 filhos? E como é que é a estrutura? E será que tem o marido, né? A moça não falou no podcast Não que você falou, ouviu. não citou. Mas será que ela tem ajuda? Será que ela tem um computador? Será que ela tem internet? Será que tem estrutura? Aham. Se a vida dela é uma loucura, né? Você falou, será que iria ter 15 minutos para mim se eu tivesse 5 filhos? Né? E isso é muito importante perceber, porque cada um tem uma história diferente, né? Então, essa questão do jovem vai se apagando porque você vai crescendo em lugares e na sociedade onde não tem uma estrutura para oferecer, né? Não tem a informação simples disponível, né? Exatamente, informação simples ali disponível que ele não conhece o mundo, ele não conhece esse mundo, sabe? Então ele não tem acesso, ele não sabe que existe e ele passa batido, sabe? Eu gosto muito de falar isso do lance da escola, porque o meu valor que eu trouxe de casa, cultural e de respeito, eu trouxe do professor. Meus pais sempre foram muito exigentes com a educação. Hoje eu entendo isso e agradeço muito. Na época eu reclamava, claro, uma criança ficar muito presa para estudar, naturalmente eu reclamava. Mas hoje eu tenho muito valor cultural. Eu Sim. consigo até lembrar de nomes e matérias de professores inesquecíveis para mim. Sabe, um bom professor de matemática no Colégio Pedro II que eu estudei, bons professores de História e Geografia do pré-vestibular e no Colégio Santa Mônica, onde eu estudei, caras que na faculdade também, que eu consigo lembrar por quê. Ele tinha o valor de ser professor, ele tinha a missão e o propósito. Mesmo com o sistema de educação estando meio, vamos dizer assim, como a própria professora mesmo falou, arcaico, a gente tem o Sim. mesmo sistema há mais de não sei quantos anos que ela falou, centenas de anos, o mesmo sistema de educação que só valoriza a pessoa visual ali, que o cara que está olhando para o quadro e não está valorizando as outras pessoas de perfis diferentes, que têm modelos diferentes de aprendizagem, Sim. que as crianças são Interação totalmente diferente. diferentes. Exato.
que fica difícil estimular, sabe? Mas esses professores, mesmo com essas dificuldades, com salários baixos, com a própria sociedade ali não muito valorizando, eu fico assim, cara, esses caras foram inesquecíveis. Esses caras pegaram o propósito de professor, botaram no peito e falaram, cara, eu vou ensinar pessoas que vão ser adultos, cidadãos bons, que vão construir daqui para frente a realidade ali do bairro, da empresa, quem sabe até do país, dependendo de como as pessoas despontarem, né? Do Então, mundo, né? do mundo. Aí eu fico, caraca, como é importante, cara, a gente valorizar os nossos mentores, os nossos pais, os nossos professores, as pessoas que dão dicas, que batem papo com a gente, que estão ali para que emprestar um ombro, sabe? Falei, cara, isso faz muito sentido. Não é que pessoas que tenham certos perfis de trabalhar sozinho, de ser autodidata, serem mais executores, de ir lá e fazer mesmo, eu prefiro fazer sozinho, que para mim é melhor. Não é descartando essas pessoas, não é. Se elas Sim. fazem isso, ótimo. Mas tem muita gente que precisa daquele apoio, que precisa realmente que alguém converse, né? Sente ali, e aí, o que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está achando da aula? Falta ali o feedback, eu vejo muito isso também nesse papo. Falta o feedback, cara. Falta o aluno ter direito de falar com o professor, professor, olha, eu não estou entendendo não estou gostando muito da aula e etc. É. Eu me recordo na faculdade, quando eu fui falar isso, uma turma falar isso com o professor, meu Deus do céu, sabe? O jeito que o professor veio na aula seguinte, o jeito que veio a prova, parecia que ele não tinha muito propósito de ser professor, que ele veio meio que na vingança contra a gente, sabe? Como assim vocês reclamaram da minha aula? Sabe, isso é um feedback, sabe? Sim. A ponta ali da pirâmide é o aluno, é ele que tem que estar aprendendo, sabe? Então, se o aluno está reclamando ou quer bater um papo com o professor, com a professora, pô, professor, tem outro jeito de falar, tá difícil para mim, era para ele se sentir bem, pô, beleza, vou tentar ensinar esse cara porque ele está buscando mais, sabe? E não amassar ele, sabe? Tipo, ah, você reclamou da minha aula, agora você vai ver. Sabe? Claro que eu não estou falando mal de todos os professores, são casos à parte, É, óbvio. mas é a maneira como alguns casos reagem, né? E não só professores, né? Em qualquer profissão, né? Você vê, se Qualquer você for profissão, criticar, claro. se você for criticar um líder seu, imagina criticar um líder, né? Eu tive uma gerente que ela fazia questão de me sacanear porque todo mundo gostava do meu trabalho. Poxa, eu era da equipe dela, né? Por que que ela tinha que me sacanear? Eu era da equipe dela, tava ali Fazia pra ela parte também, do né? todo, né? E aí eu me lembro muito de uma frase num processo de feedback que ela me passou e que depois eu fiquei rindo sozinha, sabe? Ela falou assim: Ah, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu não confio em você. Tinha que procurar alguma coisa, algum E motivo, eu, né? e eu pensei, ela realmente acha que eu quero, né? De repente, estou fazendo o meu trabalho direito, né? Porque eu quero ultrapassar ela, sei lá, né? Então eu fiquei me colocando no lugar dela e fiquei rindo, não fiquei pensando, né? Tipo, ah, meu Deus, e agora, né? Vai dar errado, mas cada um reage de um jeito, né? E aí, falando dos professores, eles já são tão massacrados, né, Salu? Não tem Cara, eu estrutura, gosto não muito desse tem assunto também. dinheiro. Eu fico pensando demais, cara, como é que é a vida de um professor. Eu adoro perguntar, pô, quantas turmas você tem? Ingenuamente, eu penso, o cara, pô, deve trabalhar muito, professor, deve ter matrícula municipal. Não sei nem se pode ter uma municipal, uma estadual, mas enfim, trabalha numa escola particular, uma outra escola, pô, o cara deve ter umas 8 turmas com 30 pessoas, pô, 240 alunos. Cara, nunca é sempre 10 turmas com 45. Aí eu fico, caraca, 450 alunos. Ou seja, 450 avaliações, trabalhos de casa, Não, mais mais de pandemia, 450, né? mais de 450, sabe? A Teste, resposta é teste sempre um, maior. teste 2, prova. Exatamente, eu fico, Prova final, caraca! redação. Aí, como é que faz? Ué, como é que faz? Que tem que corrigir, tem que passar a caneta em tudo. Você vai ler a mesma pergunta 450 vezes. Aí eu fico, caraca, o professor precisa ganhar 15 mil reais urgente, porque é um trabalho absurdamente gigante e importante, sabe? É, Aí a gente começa a eu- entender, né, por que que o aluno às vezes chega desinteressado por tudo no terceiro ano para escolher uma faculdade ou escolher outra E, coisa e para fazer são, na e são vida. perfis diferentes também, né, Salu? Assim, os perfis de rede pública são muito diferentes dos perfis de rede particular, né? Sim, com certeza. Tem casos de perfis de rede particular que os alunos perdem o respeito total pelos professores porque eu estou Infelizmente. pagando o seu salário.
sabe? Infelizmente. Você, né, eu tô Aham. pagando seu salário, você vai ter que me obedecer, né? E eu tenho uma amiga que ela já participou aqui, ela é professora e ela é coordenadora de uma universidade. E ela está enfrentando grandes problemas com alunos que pagam e que acham que meia-noite ela tem que resolver responder um WhatsApp dele, sabe? Aham. E, enfim, e houve grosserias, sabe? E no início ela sofria, e eu falei, ô, amiga, você passa a não responder, olha só no dia seguinte, porque tá te fazendo mal, né? Tem, Porque tem aí uma pessoa ali, né? Tem uma pessoa você ali, não um tá ali se professor só. esforçando, né? Não foi só uma mudança para os alunos nesse momento, foi mudança para todo mundo, né? Uhum. E tem professor, ela já estava bem com aula online, aula remota, já sabia, mas Que tinha bom. colegas dela que nunca pegaram uma câmera. E aí, né? O que que você Na, faz, né? 15 dias depois, né? Pô, não, tem que trocar tudo para EAD, beleza, vamos aí. O cara não fez um curso, É, não treinaram ele, não tava lá ter aula em EAD, não tava lá ter entendimento com o aluno à distância, ter a PNL para é, entender que o cara tá de cueca ali, ele acabou de acordar, caraca, tem aula. Ele entra com é, preguiça. Ela não vai lidar com aquilo direito, porque antes eles estavam no colégio, uniformizados, na hora tal, o café tomado e todo mundo olhando. Sabe, é. em 15 dias vai mudar a realidade tão bruscamente, sem um treino, sem É. uma Uma coisa que base, talvez fosse ter um planejamento de 2 a 5 anos, né, para você mudar uma né? estrutura Exatamente. de aulas, e aí, com 15 dias, se vira aí. Né? Você fala, Exatamente. mas eu não tenho nenhum tripé em casa para segurar meu celular, vou segurar como esse celular, né? Cara, aí eu fico assim pensando nessas coisas. Uma das meninas também do vestibular social me mandou mensagem, ela falou: Ah, ano que vem já vai ter inscrição para a faculdade EAD, as públicas. Eu não busquei a notícia e tal, acreditei nela porque ela está vivendo esse dia a dia. Sim. Talvez em 2021 já tenha Enem para você fazer o FRJ EAD. Eu falei, cara, e os professores que estão lá há 30 anos, 25 anos, eles estão prontos para trocar a faculdade para EAD? Sabe? São eles que vão dar aula, eles vão ser treinados. Como é que Como ele é que vai vai ser preparar tudo esse. isso, né? Como é que vai ser tudo isso? Eu falo, cara, e o jovem tá lá, querendo, né? Passei, cara, passei no concurso, agora eu quero estudar. E aí? Como é que eu vou encarar? Eu fico, putz, faz sentido, porque essas mudanças bruscas, sem um planejamento, sem o entendimento do processo e sem perguntar ao jovem envolvido, ou seja, o mais importante, fica difícil entender qual é a necessidade dele, sabe? O que ele precisa ali para dar certo. Aí eu fiquei pensando nisso a longo prazo, né? Desde ali do cara, da menina, no ensino fundamental, que era antigamente, né? Primeiro, que hoje é primeiro ano, segundo, terceiro, até o ensino médio. Como eles são estimulados a esse ponto? Sabe? O que que passa para eles? Eles estão aprendendo o quê? E aí eu esbarrei com um estudo maravilhoso da Jill Bolt Taylor, que Ah, é sim. você já deve conhecer. Ela tem vários TEDs, vários estudos Eu já vi um TED confirmados. dela. Eu adoro, adoro, adoro estudar ela. Ela realmente é muito. Ela sabe se comunicar muito bem para o estudo todo complicado dela. Ela traduz muito bem para a realidade. E ela mostrou o porquê do pai, da mãe, enfim, do responsável, do guardião, cobrar tanto do jovem e ele ainda não está preparado para aquela cobrança, até de forma da neurociência, de forma biológica. O cérebro dele, não, segundo ela, não estaria formado até os 25 anos, completamente formado. E áreas do cérebro dele que indicariam responsabilidade, gerenciar as consequências dos atos, o prazer, estariam ali flutuando ainda, não estariam totalmente formadas. E aí você remonta um pouquinho da sua família, todo mundo que quiser aí remontar da sua família e seus pais, adivinham a quantidade de coisas que você ouviu. Não faça isso. Não pode. Você tem que ter juízo. Você já tem 16 anos, com a sua idade eu já trabalhava há 4 anos. Pô, você tem que ter responsabilidade. Como é que você não viu que isso poderia afetar o fulano? Uma brincadeira ou qualquer coisa Sim, inconsequente. É exatamente isso, é inconsequente. Ele não compreende a consequência sim. daquelas brincadeiras, porque ele ainda não está bem informado para aquilo. Ele não foi inundado com essas informações de uma forma positiva, de uma forma de bate-papo.
E Imagina num biologicamente ele não estágio, tá. num trabalho, né? Imagina ouvir isso, cara, com 18. Cara, seja 18, 19, 15, eu não sei que idade as pessoas acham que o jovem tem que tomar uma decisão de escolher uma carreira para a vida inteira. Mas Às imagina ele. 18, né? É assim, É, passou vestibular, é 18, escolheu a carreira, acabou, não muda mais, né? não, você tem que escolher, você tem que. Tem até uma música do Legião Urbana que, cara, ela vai servir até os 4.000 anos, sabe? Ele fala, você tem que ter carro do ano, na época ele falava TV a cores, pagar imposto, ele falava uma obscenidade aqui que eu não vou falar. Enfim, ter o filho na escola, ter férias na Europa, ter conta bancária, e ele brinca também, comprar feijão, né? Então, ele fala várias coisas que a sociedade te impõe, você tem que trabalhar, pô, porque se você não trabalhar, dinheiro não nasce em árvore. Com 18 anos eu já estava fazendo isso. Você tem que fazer isso, você não É. entende, tem que escolher, porque aí você vai conseguir um bom emprego. E, cara, ele tá assim, o quê? O que tá acontecendo? Não, calma aí, eu só queria andar de skate, sabe? Eu só queria curtir um pouquinho Só mais, quero eu queria sair. namorar. Sabe, ele tem direito de fazer as coisas dele, claro, estudar é importantíssimo, mas ele precisa ali uma ajuda biológica para ajudar na formação mental dele, a importância daquilo. Que o excesso de cobrança é uma coisa que foi passado, né, de outra geração, do avô, do bisavô, da bisavó, que hoje não vai funcionar mais, sabe? Já provaram para um estudo científico que não vai funcionar. O que vai acontecer? Aquele jovem que erra e fala: não, tá errado, tá fazendo errado, não pode isso, você tem que crescer. Tá matando ali todas as oportunidades dele de literalmente crescer. É É. errar e corrigir o Tá erro. sufocando, né? Tá deixando ele Exatamente. sufocado, né? E o que que sufocar causa, né? Explosão, né? O que o sufoco faz? A gente não consegue botar a emoção para fora, a gente reprime e a gente sabe muito bem o que reprime, né? E a Botar para gente fica debaixo do doente. tapete, a gente vai ficar doente. Botou para debaixo do tapete uma emoção que se precisava botar para fora, que fosse berrar, socar o travesseiro, sair correndo, gritar, ouvir um rock pesado para você botar aquela energia para fora. Fazer Enfim, um esporte, né? Botar essa. fazer um Você falou, essa esporte. energia tem que botar. E o que a Vanessa falou aqui, né? E mais confusos, exatamente. E eles vão ficando cada vez mais confusos. Mas calma aí, não é assim, mas a minha geração tá diferente. Mas o meu pai falou isso, mas a minha mãe. Não, mas aí meu tio, aí a bisavó, mas o meu professor, sabe? Ele tá pegando tudo de fora, não tem referência interna, ele pega tudo de fora e tenta Aí fazer alguma coisa. aquela mochila que você carrega, né? Que você falou bem, vai ficando pesada, né? Vai virando uma mala, um container. Vai ficando muito pesado, cara. E isso é perigoso. E aí eu cheguei uma vez num dado que foi no simpósio, um workshop, enfim, uma palestra que teve. Tinha um psiquiatra, um psicólogo e um teólogo falando sobre isso, né? Adorei o bate-papo, foi um bate-papo super bom dos três. E eles falaram: vocês sabiam que o Brasil, eu confundo entre depressão e ansiedade. O Brasil é top 1 de ansiedade no mundo, de casos que foram documentados. E top 3 de depressão no mundo. Eu posso estar errando, um pode ser o top 1, o outro top 3, tá? Desculpa aí a informação. Aí eu fiquei assim, cara, faz total sentido. Porque a gente não está lidando com as emoções. A É. gente acha que o terapeuta, até hoje, o psicólogo é coisa de maluco. A gente acha que coach não serve para nada, que não vai ajudar a gente para nada num algum objetivo. A gente não acredita em meditação. Ah, que bobeira, meditação é bobeira, coisa de gente zen. A gente não acredita em um monte de ferramentas que estão aí para nos ajudar a evoluir. E aí, quando eu cheguei a esse dado, eu juro pra você, eu fico arrepiado, eu estou arrepiado agora. Eu fico muito triste saber que o Brasilzão, um país que é dito pela felicidade, pela alegria, pelos abraços, né, pela efusividade, a gente é feliz, É, e a um gente é país isso. latino, né? Que se abraça. Um país latino que, bom, pode vir, bota mais um colchonete no chão e água no feijão que a gente dá nosso jeito. Vamos sim, tá o país da festa. A gente não está lidando bem com os nossos jovens. E a gente É, está ficando campeão numa coisa, isso que é documentada, Claudinha. Ou seja, é, uma pessoa é. que chegou um psiquiatra, uma pessoa que chegou um terapeuta, Cientificamente comprovado, né? As exatamente, pessoas já gostam tanto testou. de ciência, que seja comprovado pela ciência, é comprovado pela ciência. E isso eu fico assim, cara, faz sentido. A gente está amassando a próxima geração o tempo todo. É, Ah, mas tem que mudar. Mas o presidente isso, mas o deputado aquilo, mas isso aquilo, cara, beleza, claro, a gente tem que escolher melhor, etc.
Mas como é que a gente está cuidando do próximo, da próxima É, geração? é, Quem que impacta a próxima geração, sabe? é. É. O jovem dentro da unidade familiar dele ali, dos amigos dele, no colégio, no curso, numa natação que seja, as pessoas que ele for conhecendo na rua, andando de skate, patins, sei lá, ele consegue impactar a vida das pessoas. Ele vai falar com outro cara, aquele cara, pô, que legal essa ideia, ele vai conversar com o pai, com uma mãe, com o irmão, vai chegar talvez até no avô. Então, quando ele tiver um filho, esse jovem que ele já está mais bem articulado, ele já tem mais ferramentas positivas, ele já se aceita mais, ele já perdoou o jeito que os pais trataram ele já entendeu que tem que ser mais positivo mais para frente, ele vai ter um impacto gigantesco na sociedade, porque ele vai saber lidar com o não, saber lidar com a depressão, com a decepção. Ele vai saber procurar ajuda caso ele precise. Cara, nesse momento eu preciso de um coach, eu preciso sair desse ponto e para outro ponto e eu preciso entender o como, o processo, o método. Cara, nesse ponto eu preciso de um psicólogo, eu tô sentindo uma dor profunda, eu tô sentindo que tô beirando a depressão. Cara, eu preciso de um psicólogo, então eu vou buscar uma ajuda. Cara, eu acho que é o momento de conhecer um profissional da PNL. Eu preciso entender meu sentimento aqui para algo assertivo. Preciso de uma hipnose. Enfim, ele vai saber procurar quando ele tiver uma dificuldade, em vez dele desistir. Não sei lidar com isso, tem muita pressão. Caraca, ferrou. Virei uma estatística. Virei uma pessoa que está com ansiedade séria, às vezes crônica, patológica, ou uma Sim. depressão também. E aí talvez ele não consiga nem a força de vontade ou até o apoio, né, ali da Ele não sociedade ou da sabe quem pessoa procurar, próxima. né? Ele não Ele sabe não quem sabe quem procurar. procurar. Vai ter vergonha de Eu, procurar o pai, vai ter vergonha de procurar a mãe, o amigo. eu ontem li um post de uma amiga minha que tá. Parece que o Ministério da Saúde já aprovou que os planos de saúde paguem sessões de psicólogos e psiquiatras, né? Aham, Mas delimitou num número X, né? Então, acho que era se não me engano, era de 20 a 40 sessões por ano. Por ano. aham, é isso mesmo. E aí ela fez um post ontem, porque ela fez a 20ª sessão e o plano bloqueou ela. Falou que ela não precisa mais de Aham, sessões de psiquiatra, né? E ela estava reclamando um ponto que é realmente um absurdo, né? Como assim um plano vai dizer, sem te conhecer, sem saber suas questões, sem saber o seu histórico, sem saber por que você está indo num psicólogo e num psiquiatra? Pensa bem, não é só uma terapia, é um psicólogo mais plus, sim, somando juntos um psiquiatra. Então, o sim. caso dela é uma dor profunda, é uma questão que não é, né? Vamos lá, o mês que vem tô curada. Não Aham, existe isso. E aham. aí, com 20 sessões, bloqueou. E aí ela estava reclamando, estava comentando sobre isso. Por quê? Porque talvez ela não consiga continuar o tratamento dela, porque ela não tem dinheiro para bancar. Então, olha que coisa louca, né? A gente paga sim, mas você é igual a todo mundo, 20 sessões bastam. Aham, pelo padrão, a gente fez uma média aqui de pessoas que levaram 3 anos, outros que levaram 2 sessões, podem ter abandonado também as sessões. Fizemos uma média, deu 20 sessões. 20 sessões, gente, uma vez por É, semana, dá 5 meses. Sabe? Dependendo da dor profunda que a pessoa tenha, ela tá começando a se conectar com aquilo, sabe? Tá tendo a força de vontade e a força da mente de encarar aquilo finalmente, né? sim, Aí acabou. Aí, acabou. e agora? Né? Aí Ah, ela ano que vem, agradece no espera ano que final vem. assim: obrigada, plano X. Acabou de me dar uma crise de ansiedade. Mexeu, né? Uma É, amiga minha fala isso, mexeu no vespeiro, depois deixou aberto. Ah, tá aí é, aberto, agora se vira com as vespas aí, beleza. se vira aí. Então Mas é muito o. complicado, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Tem que olhar, porque eu acho muito incrível isso que você defende, né? Eu também concordo muito com isso. Todos nós temos um potencial incrível dentro da gente. A gente tem realmente só que conseguir enxergar, que conseguir, né? Vou voltar na sua frase, entrar para dentro. É. Entrar para dentro é um pleonasmo, né? Não é pleonasmo, é um Aham. pleonasmo. É feio. Minha mãe é professora de português, tá aí Vai ouvir, não vai gostar, vai é chamar essa feio, atenção. mas é perfeita para essa situação, né? O entrar para dentro, né? E a gente precisa, né, se libertar
desses sabotadores em volta, né? Nessa Lu, porque, cara, nosso cérebro só tem 10 sabotadores, já que são nossos, todos nossos, os 10. E E não, fora não, o externo, né? e tem uma frase boa, se eu não me engano, é do Jung, né, da psicologia junguiana, que é o que te negas te submete, né? Tem muita gente que acha que por não conhecer aquilo, não, isso aí, não sei, acha que não afeta. Mas não é porque você não conhece aquilo que aquilo não exista, não seja É. realidade, aquilo não esteja, você não esteja sofrendo a ação daquilo. Então, qual que é a importância de você gerar novos conhecimentos, bate-papo, roda de conversa, com professor, com amigo, com pai, com mãe, com padrinho, seja o que for. Você começa a descobrir, putz, eu nem sabia que isso existia. E aí você sai daquilo, daquela curva de eu já sei tudo, eu não preciso de nada. Você vai para aquela curva do caramba, eu não sei nada, mas eu sou um eterno aprendiz, eu sou curioso com tudo. Então, cara, como eu não sei nada, não é porque a pessoa tem que pensar que é burra, né? Muita gente fala, ah, você é burro. Não, ela tem uma inteligência diferente, são vários tipos de inteligência, segundo Não, Howard e você Gardner, nasceu né? sabendo tudo? Claro que não, exatamente. Por isso é bom você atingir o patamar de, cara, eu não sei, mas eu sou curioso, eu gosto de aprender, eu posso aprender Sim. tudo isso, até quando eu quiser. Então, bora aprender? Bora aprender. Então, acho que é essa frase que conecta muito ainda com outra, que é do Shakespeare, né? Jamais diga para uma criança que é errado sonhar, que não vale a pena sonhar, não me lembro exatamente. Acho que não vale a pena. Eu nunca mais esqueci essa frase, cara, porque, cara, se tu esbarrar com uma criança e ela tiver com um sonho, uma brincadeira, alguma coisa, cara, dê asas. Faça a mente dela fazer novas conexões, É. abrir novos caminhos, o poder da imaginação. Faça o cérebro dela, biologicamente, criar novas conexões neurais com novos sentimentos, com novos pensamentos. Associar que aquela brincadeira foi prazerosa, que eu estava com a mamãe, com o papai, me senti feliz. Unir isso tudo, ó, papai, mamãe, felicidade, brincadeira, ó. Tum, tudo isso vai juntar no cérebro dela, vai lembrar disso como uma coisa positiva, uma coisa produtiva, vai ter uma boa lembrança. É muito pior do que para de bobeira, vai crescer. Eu nunca vi isso, é tipo de brincadeira para você. Cara, você vai destruir ali uma parte que estava doida É, para evoluir. aquele vídeo Vida de Maria, né? Vida de Maria, esse vídeo é Vida de excelente. Maria, gente, quem não vê, cata na internet, vídeo Vida de Vida de Maria, Maria. gente. Vamos deixar no ar aí não explicar o vídeo porque é maravilhoso. É aquele vídeo de você, É putz, incrível. caramba, é bem incrível. Mas De no você falta cortar os sonhos, né? Cortar realmente os sonhos da pessoa e ensinar que ela, com 7 anos, tem que fazer uma coisa séria, de adulto, né? séria com 7 anos, gente, com 7 anos. Então, falta aí uns 8 minutos para não cortar a live no meio, mas apesar de parecer que a gente falou de muitas coisas que estão desafiadoras, né, no momento, né? Mas tem muito campo de aprendizado. Muita gente às vezes fala assim para mim: ah, o Brasil é isso, o Brasil tá uma droga, tá tudo uma droga. Cara, eu fico pensando assim por outro ângulo. Falo, cara, se tá tudo desse jeito, quer dizer que tem muito campo para trabalhar. Quer dizer que tem muito campo para ajudar, tem muito campo para fazer, tem muito campo para multiplicar, Para tem muito melhorar. campo para falar, para melhorar. Então, cara, se tu nasceu aqui, dependendo do estado, eu não sei onde você tá, mas, cara, se você nasceu aqui, talvez tenha um motivo, sabe? Uhum. Reclamar faz sentido, é natural do ser humano, tá, gente? Não precisa também sentir tão culpado de reclamar. Mas o que aquilo vai te trazer? Será que dá para mudar? Será que dá para fazer alguma coisa? A gotinha no oceano parece que não representa nada, mas o que seria do oceano sem a minha gota, né? A Madre Teresa de É, Calcutá falou isso. é. Então, cara, a sua gotinha, cara, vai fazer uma diferença. Um pouco daquele conhecimento, se você emprestar o ouvido para alguém, você trocar uma ideia, talvez aquela ideia seja uma semente, sabe? Que a É. pessoa não se ligou ali na hora, ah, legal, gostei do papo. Daqui a 1, 2 anos, sabe, ela vai, putz, naquele dia, se eu tivesse entendido aquela metáfora, se eu tivesse entendido o que o Salu e a Claudinha falaram naquele Se eu dia, tivesse ouvido realmente, né? se eu tivesse ouvido realmente ali com verdade, né, cara, deixa eu prestar atenção realmente no que essa pessoa está falando, eu já poderia ter iniciado. Mas tudo bem, inicia É. agora, sabe? Procura agora, porque tudo tem jeito. Tudo tem jeito da gente melhorar, por mais desafiador que seja, claro. Eu acho que a gente fica tão fechado às vezes, a maioria das vezes, na nossa bolha, e uma bolha que a gente mesmo constrói, né? E ok, a gente construi uma bolha porque está ali o nosso refúgio, talvez. Mas
precisa e muito dar um passinho para o lado e sair dessa bolha de vez em quando para você olhar outras oportunidades, para você olhar outros mundos, para você olhar outras dificuldades, porque talvez tudo que você tenha dentro da sua bolha, você pode ir lá no lado e ajudar outras pessoas, né? Então, assim, tô encantada com o que você fez de ir no vestibular social, porque às vezes a pessoa já fala assim, um bando de aborrecente, não quer nada com nada, nem vou lá, Chato nem pra vou lá, caramba, que nem saco, vou nunca quer lá, nada vou com contar nada. minha história, ninguém vai me ouvir, E aí, sabe? ok, não vai mudar nada. E aí, ok. Mas aí você já ajudou pelo menos uma pessoa, né? Pelo menos Naquele uma não vai. momento, a A Júlia já te semente foi deu o retorno. lançada. Exatamente. Exatamente. Tinha gente lá, Claudinha, de 28 anos, cara. Tinha gente de 28 anos que tinha dificuldade de lidar com o Enem, queria trocar a faculdade e estava cheio de dificuldades ali que a semente foi jogada, sabe? E ele pode procurar ali fazer alguma mudança, né? Sim, com Então, certeza. sempre é possível, sempre temos a oportunidade de mudar, de melhorar e principalmente de ajudar. Eu sou um cara muito fascinado com isso. Sou doido para conseguir professores, para parcerias. Cara, vamos fazer isso aqui, porque eles são pedagogos, eu não sou. Então, claro que eu tenho que entender o mundo deles, né? Sim. Saber a necessidade deles, o que, que eles precisam, o que, que eles acham dos alunos, qual a dificuldade dos alunos. Mas você pode ver vários exemplos aí na internet, né, de professores que fazem rodas de conversas, sabe, que usam muito artefatos da própria PNL, botam Sim. os alunos para escreverem. Cara, quando você viveu essa emoção, me diga quando você sofreu isso. O que aconteceu quando você lidou com aquilo, sabe? As respostas dos alunos eram impressionantes. Você ouvia duas respostas e já estava chorando. Porque você não imagina que uma menina, um moleque de 12, 13 anos já passou por uma dor tão grande que ele não sabe lidar. Ele não foi ensinado e era difícil ele pedir ajuda naquele momento que ele, cara, o que está acontecendo? O cérebro dele não estava bem informado para, tipo, Não, e uma cara, o que coisa passa aqui agora? importante dizer é, ele não sabe lidar, os pais não sabem lidar, a sociedade não sabe lidar, então é fundamental ensinar as pessoas a abre a boca e pede ajuda. Abre a boca e pede ajuda, né? Fala, levanta a mão, né? Olha, Levantar a mão. levanta a mão, né? Não vai ser vergonha nenhuma você tirar dúvida. Eu desativei os comentários aqui um tempinho pra gente tirar uma foto muito maravilhosa, sem aparecer texto na sua cara. Mas eu quero, sabe o que eu quero? Que todo mundo aperte o coraçãozinho aí sem dó, mas fica lá apertando, 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 Por que eu quero aquela favor, foto gente. cheia de coração aqui, comigo, com meu amigo Salu, que esse assunto é muito maravilhoso. Vai, gente, vamos lá. O coração tem um certo delay para chegar, mas vai chegar. Vamos lá, galera. Coração aí, coração pro mundo. O mundo tá precisando de. Aê, caraca, cheio de coração aí. Vamos mais, vamos mais, vamos mais, mais um pouquinho. Agora sim! Sorriso sincero. Obrigado, galera, Maravilhoso! pela ajuda. Obrigado. Muito bom. Gente, esse assunto é muito interessante, né? E como é bom perceber que tem pessoas como você que querem buscar ajudar os jovens, né? Que são nossa próxima geração, né? Futuro do país, na verdade, o futuro do mundo, né? Tudo do mundo. E quanta gente realmente deixa de lado, né? Não olha, já coloca dentro daquela caixinha do aborrecente. E aí tá perdendo uma mega oportunidade de lidar com a próxima geração, que já tem novos conhecimentos, já tem coisa ali que aprendeu e você ainda não sabe, ela pode trocar o conhecimento com você. Sabe? É muito Exatamente. bom lidar, sabe? Eu tô com 31, né? Aí eu falei, cara, às vezes a pessoa, não, já cheguei a um ponto da vida que eu não preciso mais disso. Cara, tenta, abre o jogo, sabe? Você vai ver que eles têm um mundo de oportunidades ali, de você, caraca, nunca pensei por esse ângulo, cara. Uma nova perspectiva, uma nova vontade de ver o mundo por outra maneira, em vez de, já tô com 30, 40, já conheci tudo do mundo. Não, gente, não conheceu Poxa, quase nada ainda, sabe? Se abram, se dê uma oportunidade, né? tanta coisa para conhecer, né? E não só entrando para dentro, né? Mas saindo para fora, né? É, Ficou boa vai essa? ficar marcado, entrando pra dentro, saindo pra fora. Quem É, não entendeu a piada, vai lá depois no IGTV e assiste essa live incrível assiste a desde live o no começo, começo. O que vai fazer mais sentido. Não briga porque com a vai gente, fazer não. mais Vai fazer sentido. sentido. É isso, Claudinha. Tá quase. Falta o quê? 3 minutos, né? Mais ou Acho que menos? faltam 2 minutinhos.
Meu amigo, que incrível ter você aqui, a sua Obrigado. energia, sabe? Minha mãe tá rindo É, aqui. a Lúcia Espínola sabia que um comentário ia aparecer, tinha certeza. Muito bom. Ah, muito bom, mas eu queria agradecer muito você. Agora faltam 20 segundos, uau! Um beijo em todo mundo Um que beijo para participou. todos. Um beijo, meu Obrigado quem querido. participou. Fiquem com Deus, quem Até a próxima. acreditar, com a Amei muito. espiritualidade, tá bom? E se permitam, né? Muito amor. Um beijo. Até Tchau, amanhã. Claudinha. Positividade em Foco volta amanhã às 6 Amanhã da tem manhã. mais. Beijos.